político rasgar o diploma dos médicos hoje no país? Então, aqui eu gostaria de fazer, anotei diversas perguntas para o presidente da Anvisa, mas, infelizmente, não vou poder fazer, porque o mesmo não se encontra presente. Então, vou aproveitar a oportunidade para fazer para Vossa Excelência. Por que o parecer da CATEM não segue os mesmos princípios técnicos da FDA, que é o órgão de maior referência em medicamentos do mundo? O senhor afirma que os médicos brasileiros e a FDA estão errados, e é o senhor e a Anvisa que está certa? Você acha mais preparado do que eles? Lembrando que o senhor é representante da CATEM, qual a sua experiência clínica no tratamento de pacientes de obesos? Quantos pacientes Vossa Excelência atende por dia? Qual a diferença entre o dietilpropiona, que é usado nos Estados Unidos e outros países, para anfepromona, que foi proibido no Brasil, que existe em diversos países? Como tratar os pacientes que comem muito, sem anorexígenos? Mandar todos para fazer cirurgia bariátrica no país, que é um custo hoje de mais de 15 mil reais, que não atende a população de baixa renda? Tirar hoje, como foi colocado de forma equivocada, que a indústria farmacêutica tem interesse de proibir. Não tem interesse não, porque antigamente esses medicamentos custavam 300 reais, e hoje custa menos de 30 reais. E é acessível para toda a população. Quem está interessado com essa proibição no país? A classe médica brasileira, representada pelo Conselho Federal de Medicina, até mesmo a opinião do parecer da CATEM, que essa Câmara Técnica de Medicamentos, que Vossa Excelência é presidente, de quem ela é composta, quem são os membros dessa Câmara Técnica, quantas pessoas fazem parte dela, por que não estão aqui presentes para debater conosco? E o senhor, realmente, eu acho que tem que fazer parte desse debate, que a gente está muito entristecido, essa comissão tem um papel muito fundamental de esclarecer isso de forma imediata, não aguardar mais um ano, porque essa bola de neve ela vem aumentando, os problemas vêm aumentando, e a gente tem que ter seriedade e, principalmente, o compromisso de lidar com mais agilidade nesse processo. Talvez a minha vontade não era nem que meu projeto de lei fosse aprovado. Não tenho vaidade nenhuma de aprovar esse meu projeto de lei. Gostaria, sim, que tivesse, talvez, uma humildade do presidente da Anvisa de voltar atrás, porque esse problema está batendo a porta do Ministério da Saúde. Como é que vamos resolver esse problema? Então, a minha vontade hoje, como parlamentar, autor desse projeto, é que a gente antecipe esse debate e talvez a humildade pela forma do presidente, não com essas declarações medíocres na mídia, dizendo que o debate está encerrado. Não está encerrado, não. Colocarei sempre o meu mandato parlamentar na defesa da população. E a população, hoje, brasileira obesa, está precisando de representantes. Por isso que eu digo, e parabenizo a todos os deputados que estão aqui hoje presentes, dessa importante missão de defendê-los no país. Não seremos amordaçados, não seremos acovardados. O Brasil tem representantes nessa Câmara de Deputados. Eu colocarei, sim, a minha juventude para defendê-los. O deputado Mandetta teve muita coragem de colocar também, que depois desse debate iremos colocar já em pauta, para que tenha essa votação. Vamos se movimentar através da internet, que é um grande canal hoje, globalizado, de chamar essas pessoas para participarem, conversarem e colocarem, principalmente para os deputados federais, a importância de, sim, derrubar esse veto antidemocrático da Anvisa. Hoje, Vossa Excelência colocou que existiu muito progresso em relação à Anvisa. Tenho certeza que sim, mas para os obesos, não. Não vamos discriminá-los e não aceitarei. Estarei presente, não faço parte dessa comissão. Se for o caso, vou pedir também a inclusão, através do meu líder, para participar dessa comissão. Porque eu tenho certeza que isso é um problema de saúde pública. Esse é um país democrático, não é um país de ditadura. Isso é ultrapassado, não iremos permitir no nosso país. E vamos debater sempre que for necessário. Gostaria de fazer também uma pergunta para o doutor Dimitri, representante do Conselho Federal de Medicina. O que representa o Conselho Federal de Medicina e qual o parecer oficial deste órgão constitucional dos médicos do Brasil referente à proibição dos inibidores de apetite? E também para o doutor Paulo Giorelli. O que significa essa diretriz científica elaborada pela Associação Médica Brasileira, AMB, Conselho Federal de Medicina, CFM, e Sociedades Científicas de Especialidade? E também, recentemente foi aprovado um medicamento inibidor do apetite pelo FDA. Qual a semelhança com o que foi proibido aqui no Brasil? Essas são minhas perguntas. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, eu vou passar a palavra
Nós vamos contemplar os deputados nas suas questionamentos e depois faremos as considerações. Eu tenho a deputada Nilda Gondim, depois o deputado Eleusis Paiva e depois a deputada João Moraes, na sequência, pedindo que sejam breves. Claro. É só cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, dizer que eu concordo demais com você, presidente Mandetta, que tem demonstrado o interesse, a atenção e o cuidado e o zelo da saúde. Isso é uma prova incontestável, nós sabemos disso. A ideia de chamar o presidente da Anvisa e dizer o seguinte, não pode haver radicalismo. Na hora que a gente sente que há não é uma unanimidade, a proibição não foi unanimidade, muito pelo contrário. Há restrições, há críticas, pessoas que realmente têm autoridade de falar, de comentar, porque são pessoas ligadas à medicina, Conselho Federal da Medicina, farmácia, a Rosana também, o nutricionista, né, o doutor Paulo, todos que são autoridades para falar, discutir o melhor. Então, eu acho que o senhor deve realmente, concordo inteiramente, mesmo porque depois de um ano a gente viu o quê? Mais 100 milhões de obesos, não é isso? Um aumento de 2,4 para 4,1, isso é a prova incontestável que essa atitude radical da Anvisa não deve prosperar. Tem que haver uma reflexão, tem que haver um estudo mais profundo e tem que ter uma solução menos radical. Eu concordo inteiramente com o senhor. Obrigado, deputada Nilda Gondim. Deputado Eleusis Paiva. Presidente Mandetta, queria cumprimentar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e pautar esse assunto aqui na casa, cumprimentando as duas brilhantes deputadas do nosso querido PCdoB aqui na casa, por estarem debatendo esse assunto. Cumprimentar todos os debatedores. Falar, presidente, que eu fico pasmo, de assistir um debate como esse. Eu fico querendo entender. Primeiro, não compactuando com a fala do representante aqui da Câmara Técnica da Anvisa, acho até que ele ficou emocionado quando desqualificou os colegas, seus pares, aqui presentes, quando diz que eles não representam nem a comunidade científica, nem a comunidade médica. Acredito que a elegância nessa casa e o tratamento com seus pares de uma maneira ética, responsável, com certeza ele deve ter ficado nervoso. Não acredito que ele seja uma pessoa tão deselegante de ter uma fala como essa. Mas, queria colocar que, quando me foi falado desse tema, eu resolvi, hoje pela manhã, ligar para alguns colegas de algumas universidades, dentro do estado de São Paulo, e falei com os colegas da Universidade de São Paulo, capital, Ribeirão Preto, falei com colegas da Santa Casa, da Universidade Federal, da Unifesp, até que, como médico, eu tenho humildade suficiente de entender que é difícil a gente debater sobre todos os assuntos, mas que nós temos pessoas extremamente competentes dentro das universidades, a não ser que a gente vai desqualificar também as universidades brasileiras, Talvez as pessoas também pensem dessa forma. Mas eu fui procurar, os colegas para entender o que estava acontecendo, o que eles pensavam. A opinião é exatamente idêntica ao que vocês falaram. Estou vendo aqui o Conselho Federal de Medicina presente e trouxe uma pessoa que vive o assunto, doutora Rosana, milita nessa área há anos de obesidade. Estou vendo aqui o Conselho Federal de Farmácia, Sociedade Brasileira de Nutrologia, na figura do Paulo, doutor Durval também aqui presente, da Sociedade Brasileira. Eu fico analisando o problema e eu vejo algumas incoerências. Eu acho que Vossa Excelência foi brilhante, deputado Mandetta. Eu acho que nós temos que convidar ou convocar o presidente da Anvisa aqui nessa casa, porque a situação é extremamente grave. Primeiro, que nós estamos tratando com uma doença grave. Eu queria saber quantos pacientes podem ser que já tenham tido alguma complicação grave, até êxito letal, por causa dessa atitude irresponsável de alguns membros. E se mortes houver, eu quero saber quem vai ser responsabilizado, civil e criminalmente. Principalmente a partir do momento que colegas que estão aqui na mesa
relatam que primícias falsas foram utilizadas para tomar essa decisão. Se alguém utilizou primícia falsa, tem que ser responsabilizado civil e criminalmente se mortes houveram de pacientes obesos por terem retirado essa droga. E, com certeza, isso é fácil ser levantado. Segunda coisa que eu acho estranho, enquanto a Anvisa está tão preocupada, mas não é essa preocupação, beira a simplicidade com que é relatado, ao meu ver, beira a irresponsabilidade e a falta de bom senso. Né? Preocupado com efeitos colaterais. O colega Paulo me cita 2 drogas extremamente comuns no nosso meio, né? Que dipirona e ácido acetil salicílico. Né? 2 drogas comuns no nosso meio. No entanto, a Anvisa não tem essa preocupação, deputado Mandetta, quando muda a resolução para pôr em gôndola, para deixar para toda a sociedade, para favorecer setores extremamente caros de indústria farmacêutica. Aí não existe essa preocupação, deputado Mandetta. Não existe. Muda a resolução para favorecer. Quando vai pegar medicamento que já teve quebra de patente, não vou dizer favorecer, porque talvez um termo muito forte, né? Mas retira do mercado medicamentos baratos, né? E, obviamente, comercialmente, pode, né, levar alguns benefícios a outro setor. Então, se a primícia é falsa, deputado Mandetta, e, pelo jeito, né, temos aqui profissionais de todas as áreas, eu pediria que Vossa Excelência fizesse um pedido oficial para universidades públicas e se manterem, né, exatamente o posicionamento dessas entidades. Nós fazemos um levantamento aí dentro das universidades e convocando o Conselho Federal e área de especialidades para saber que isso teve alguma repercussão clínica desfavorável a algum paciente nesse país. E se isso ocorreu, eu quero que seja responsabilizado civil e criminalmente quem tomou essa atitude irresponsável. Obrigado, deputado Mandetta. Bem. Deputada Jo Moraes. Presidente, eu também compartilho dos cumprimentos sobre a sua imediata convocação dessa audiência pública para que a gente enfrente um problema tão grave. Eu e a deputada Alice fomos instadas a convocar por 2 razões. Em primeiro lugar, está tramitando nesta casa, já estava na pauta, o projeto do deputado Felipe Bournier, que eu diria que não está em pauta hoje, porque é uma outra dimensão. Papel e função das agências reguladoras são questões mais complexas, que nós devemos tratar na dimensão do que representa a conquista democrática das agências reguladoras na defesa da população contra o mercado, que é selvagem. Acho que isso é uma outra discussão, mas foi bom porque nos provocou. E o segundo, porque é uma decisão de 1 ano. Eu queria lembrar aqui, que está aqui o registro, a deputada Nilda Gondiera também presente, quando foi tomada a decisão, nós criamos, quando foi tomada a decisão não, quando foi estabelecida a nota técnica, nós criamos um grupo de trabalho nesta casa, que está registrado aqui todos os passos até o dia 4 de outubro, quando se realizou a decisão da direção colegiada. Por que isso tem importância? Porque houve uma dinâmica de trabalho, e aí é muito importante a gente ver. Houve no dia 23 de fevereiro audiência pública, audiência de consulta pública, a qual estavam inscritos 300 pessoas, todos os senhores e as senhoras, a deputada Alice, inclusive, entusiástica lá presente, numa posição contrária. Depois houve a audiência pública aqui, depois houve um painel técnico internacional, no dia 14 de junho, quando se deu o debate. Então, houve um debate. Qual o problema que nos coloca agora? Aquele debate foi suficiente, 1 ano depois, para estabelecer as regras e as normas que têm que ser consideradas pela Anvisa para enfrentar um problema de tamanha gravidade com a obesidade. Eu gostei muito bem, o doutor Giorelli colocou, são 34 anos de crescimento. Obesidade extrapola a esta proibição
da Anvisa. Embora eu considere que a Anvisa pode muito bem rever sua posição diante de uma nova dimensão, diante de uma discussão que não pode ser fla-flu. Nós não podemos tratar esse tema como um fla-flu. Por isso que eu gostei muito da doutora Rosana, que ela tem uma posição, tem opiniões contrárias, mas ela cria uma perspectiva. O deputado Eleusis também apresenta esta outra dimensão, consultar mais a sociedade. Porque qual que é o meu problema? Durante 34 anos, nós poderíamos ter políticas públicas de orientação alimentar e nós demos um tratamento quase que exclusivo ao tratamento farmacológico. Isso é uma discussão. O poder público não estabeleceu nenhuma política que fizesse aquilo que a doutora Rosana propôs de tratamento integrado. E eu acho que nós temos que retomar essa discussão. Eu, particularmente, assino e considero que, com toda certeza, doutor Disseu Barbano virá aqui. Acho que é bom, que é importante, para esclarecer esses contraditórios números, essas contraditórias informações. Tem registro do painel técnico, e isso daí eu acho que a gente deve trazê-lo, e sem dúvida nenhuma ele virá, conversei com ele, é uma outra visão. Nós estamos partindo para discutir o seguinte: esta decisão, única e exclusivamente, não resolve o problema. Agora, a manutenção do tratamento farmacológico, única e exclusivamente, também não resolve o problema. Então, eu acredito que nós podemos partir no rumo do que a doutora Rosana apresenta, mudanças de atitudes, orientação alimentar, educação física e tratamento farmacológico, como um processo de transição, sabe Deus para onde, porque a obesidade é fruto de uma outra lógica do mercado que põe meu filho para comer sanduíche McDonald's, florzinha, com uma série de coisas. Eu acho que é uma discussão maior, mas eu queria encaminhar, e aí eu nem vou fazer pergunta, porque eu considero que as questões colocadas foram opiniões que eu respeito. Acho que o papel da Anvisa é como disse a doutora Rosana, para cuidar da população, e tem uma independência, tem que se manter. O papel do médico é um outro, e nós vamos compreender, e a Anvisa tem que compreender que a experiência do conjunto da sociedade deve orientá-la a tomar decisões favoráveis à população. Por isso que eu concluo, considerando que nós devemos convidar o doutor Disseu Barbano, fazer esse estudo e estabelecer uma outra lógica, que não é a lógica pura e simplesmente do tratamento farmacológico como um único instrumento de enfrentamento da obesidade, e sim um tratamento integrado apresentado pela doutora Rosana, para que a gente possa fazer dar uma resposta efetiva. Acho também, considero fundamental, que a deputada falou, isso daí para nós mulheres, eu sou do movimento de mulheres, isso daí é um drama, porque o problema não é terapêutico, o problema é de como eu me apresento à sociedade sobre a questão da estética. Nós devemos fugir desse problema, concentrar e, sem dúvida nenhuma, dar continuidade e a prioridade que o deputado Mandetta está apresentando, chamando o doutor Barbano, mas também tratando de políticas públicas nutricionais que possam enfrentar de forma integrada o conjunto dos problemas que a obesidade nos traz. Era isso, presidente. Muito bem. Muito obrigado aos deputados pelas questões. Como hoje é o primeiro dia em que a página da nossa comissão permite a interatividade, e nós estamos online, vieram algumas perguntas, eu, por uma questão de visibilidade dos internautas, vou simplesmente lê-las e direcioná-las aos senhores para que eles se sintam contemplados. Claudete Cavalari, se já houve algum caso de morte com esses medicamentos. Eliana pergunta ao senhor qual o tratamento para a doença obesidade que ele recomenda, perguntando para o doutor Francisco. Não precisam responder essas questões, mas simplesmente para que nós possamos dar visibilidade. Kelly Patz, depois nós temos que pedir para eles pararem de colocar
os nicknames, né? O parecer técnico da Anvisa tem que ser anulado. Quero perguntar, doutora, onde eles encontram os dados que aparecem no parecer técnico da Anvisa? Decisão de manter a sibutramina, se esta decisão foi totalmente política. Quero saber por quê. Silvia, perguntar como eles pretendem tratar a obesidade. Nós somos doentes. Enfim, Dorothy Agnoleto, que poder foi dado a esse órgão que prejudica o povo? Não? Enfim, são perguntas oriundas que nós vamos aprimorar o formato da gente fazer o encaminhamento, para que a gente tenha o nome endereçado a quem de direito, mas só para deixar registrado que, como estreia, talvez tenha sido a comissão que mais tenha tido exposto ao nosso sistema aqui de e-democracia para essa Casa do Povo. Então, eu vou abrir da esquerda para a direita para as considerações finais dos órgãos aqui presentes, para que nós possamos, aí sim, concluir a nossa audiência pública. Respondendo ao que o deputado Felipe Burnier me perguntou, sobre a semelhança entre medicamentos lançados esse ano nos Estados Unidos, eu queria esclarecer que em outubro de 2011 nós sabemos que a Anvisa proibiu os 3 medicamentos anorexígenos que, os 3 juntos, no mínimo 30 anos, vinham sendo usados no Brasil. Isso, em outubro de 2011, começou a valer 60 dias após. Em abril deste ano, 2012, nos Estados Unidos, foi aprovado pela FDA um medicamento chamado Locarcerin, que entrará, claro, no Brasil, mais cedo ou mais tarde, provavelmente. E quando entrar, como bem disse a deputada Alice, vai entrar com patente e a peso alto, preço alto. Outro medicamento que é o que o deputado Felipe Burnier perguntou, é o Quissimia, que foi aprovado em julho. O que é esse medicamento, a doutora Rosana já falou, é a associação de topiramato, que é um anticonvulsivante, com fentermina. O que é a fentermina? Qual é a semelhança que a fentermina tem com a fepramona? Total. Mecanismo de ação igual. Igual mecanismo de ação, igual farmacodinâmica, igual perfil farmacodinâmico, igual tempo no mercado, 59 anos ambas. Outra coisa que eu queria esclarecer, anorexígeno não é anfetamina, como colocam a toda hora, de maneira repetícia. É um medicamento derivado da anfetamina, mas isso não quer dizer que é anfetamínico. Dando também sequência à pergunta que o deputado me colocou, qual a importância da diretriz que nós temos aqui, diretrizes clínicas na saúde suplementar, é que ela foi elaborada pelas sociedades de especialidade médica que mais lidam com obesidade. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Sociedade Brasileira de Medicina de Família, Associação Brasileira de Nutrologia, e foram submetidas à apreciação do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira. E a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina representam, sim, a classe médica. A Associação Médica Brasileira representa, nesse Brasil, no nosso país, as 53 especialidades médicas. Estão constituídas e representadas pela Associação Médica Brasileira. E o Conselho Federal de Medicina é evidente que tem que ser responsável pelo que os médicos fazem e responder por isso. No ano passado, foram realizadas 2 audiências públicas. Uma nessa casa, também a pedido das 2 deputadas que bem fizeram ano passado e, de novo, esse ano. Na primeira audiência pública, ficou claro, e eu tenho, acho que deve ter na casa, mas eu tenho gravação e posso dar para quem quiser, não teve um único deputado presente que tenha sido favorável à decisão da Anvisa. Nenhum. 15 ou 20 dias depois, teve uma outra audiência pública no Senado Federal, em que nenhum senador presente foi favorável à decisão da Anvisa.
Nenhum médico presente representando a Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, Sociedade de Especialidades Médicas presentes, nenhum foi favorável à Anvisa. No entanto, assim mesmo, a Anvisa usou de suas prerrogativas, de seus poderes, que ela tem poder para proibir, e é inegável, tanto tem que está proibido no Brasil atualmente, e ninguém pode prescrever, quem o fizer estará fazendo no mercado negro, que inegavelmente cresceu, como era de se esperar, e que foi alertado pela deputada Alice. Eu estava lá, ouvi, e tenho a gravação. Acho que só queria registrar esse apelo da internauta, que, lógico, deve ser uma paciente, que coloca, nós somos doentes. Se isso não é um pedido de socorro dos pacientes, dos obesos, o que é isso, então? Não teve, pelo que eu ouvi, um único internauta que tenha sido favorável a essa decisão da Anvisa. Todos que se manifestaram contra. Portanto, não é, como diz algumas pessoas, que a classe médica tem interesse, a classe médica realmente tem interesse em defender os pacientes, porque nós lidamos com eles todos os dias. Nós juramos tratá-los e viver a nossa vida em prol deles. Muito obrigado. Bom, são muitas as questões aqui, então, que eu tenho anotado aqui, são muitos pontos. Eu não sei se vou conseguir responder todos, né, porque vai levar algum tempo. Então, eu vou tentar responder algumas coisas que eu anotei aqui. Se faltar alguma coisa, por favor, recoloque a questão e eu prontamente respondo. Mas, no conjunto aqui, algumas questões que eu gostaria de deixar claro. Primeiro, essa questão, né, da autonomia da prescrição versus regulamentação, se a Anvisa, né, está realmente interferindo com o direito de prescrição do médico. Né? Eu acho isso, para mim, é muito claro, né, que não há nenhuma relação entre as duas coisas. Direito de prescrição, a Anvisa não interfere com as suas decisões em nenhum momento com o direito de prescrição. Esse entendimento é totalmente desvirtuado. O papel da Anvisa, isso está, né, esse papel está na lei 6360 de 76, né, que deixa muito claro, anterior à Anvisa, a Lei Básica de Vigilância Sanitária, as pessoas devem conhecer muito bem, que diz aqui, no seu artigo 16, parágrafo 2, né, para a concessão de registro de medicamento, é necessário que o produto, através de comprovação científica e de análise, seja reconhecido como seguro e eficaz para o uso a que se propõe. E essa questão cabe, né, após a criação da Anvisa, pela Lei 9.682 de 1909, esse é o papel da Anvisa. Cada instituição tem a sua missão na sociedade, as sociedades organizadas funcionam assim, né, definida por lei, né, e segundo o seu regimento interno. Então, a missão da Anvisa é essa, ela tem que cumprir, e os senhores, né, como deputados, têm prerrogativa de propor leis que vão ser aprovadas e também de fiscalizar os órgãos do Executivo, incluídos aí os da Anvisa. Isso é perfeito. Mas não podem substituir a Anvisa. Eu acho que seria uma desorganização muito grande do Estado em relação a essa questão. Quanto à questão desse... Não há conflito entre a regulamentação do mercado e o direito de prescrição. O que a Anvisa faz não tem nada a ver com a interferência direta com o prescritor. Ela regula o mercado, essa é a missão dela. E essa missão é necessária. É necessária porque o consumidor do medicamento, há uma tremenda assimetria de medicamentos. Essa missão da Anvisa, no conhecimento dessas características do medicamento, e essa missão da Anvisa visa primordialmente proteger o paciente, proteger o consumidor de medicamentos, que não tem acesso a essas informações, que não pode avaliar se o medicamento é seguro ou não e que confia no médico na hora que consome. Né? O médico também é protegido
pela ação regulatória da Anvisa e nos outros países das outras agências. Porque o médico também não tem condição de ter plena consciência e pleno conhecimento de todo esse volume de informação em relação a cada medicamento que ele vai prescrever. Então, ele prescreve de acordo com as indicações aprovadas, e aí ele está tendo o aval técnico do órgão. Se ele prescrever em desacordo com isso, e nada impede, a Anvisa não impede que ninguém prescreva off-label, não impede. Agora, ele assume responsabilidade, primeiro ética, e aí cabe ao Conselho avaliar se há imperícia ou não. Há algumas prescrições off-label que são justificáveis, outras não. No caso da obesidade, não são. No caso de pediatria, muitas são. Então, essa questão tem que ser avaliada, inclusive tecnicamente, cabe ao Conselho. É uma das nobres funções do Conselho, dos Conselhos Regionais e do Conselho Federal. E é também passível de apreciação pelo Poder Judiciário. Se o médico comete imperícia, ele pode responder no plano civil e penal por isso. Eu destaco, há vários exemplos desse aí. Se algum paciente tiver algum efeito colateral grave de um medicamento prescrito em desacordo com as indicações aprovadas, ele está sujeito. Então, essa regulamentação é importante também para que o médico possa exercer plenamente o seu direito de prescrição, porque ele está com aval, né, de um órgão que analisou tecnicamente a questão. Outra questão aqui, rapidamente aqui, que foi levantada pelo nobre deputado, em relação a CATEM versus FDA. Por que a CATEM entrou em conflito com a FDA? Não entrou. A CATEM analisou toda essa questão de forma completamente independente. Agora, o resultado da análise da CATEM é coincidente com o resultado da análise do FDA em relação à sibutramina. É só olhar e ler a recomendação da CATEM à direção da Anvisa e a recomendação. O FDA, aliás, o FDA não chegou a retirar a sibutramina, ele recomendou a retirada da sibutramina. A Abbott, né, voluntariamente retirou. Ela voluntariamente retirou. Por quê? E retirou no Brasil também, em outubro de 2010, antes de qualquer decisão da Anvisa. Novembro de 2010. Então, a questão do Scout, que foi levantado aqui, que o estudo Scout é isso, é aquilo, não é, foi mal. Olha, eu estou aqui pronto a discutir, porque nós discutimos isso exaustivamente, inclusive com os médicos que desenvolveram o estudo Scout, não só do Brasil, como do exterior, que foram lá discutir conosco. Foi amplamente, nós conhecemos e podemos discutir aqui qualquer detalhe. Né? O estudo Scout é o melhor estudo realizado até hoje com medicamentos desse tipo, envolvendo o maior número de pacientes e por tempo mais prolongado. Essa seleção, né, a crítica, eu estou entendendo que é essa, não, porque o estudo Scout estudou grupo de pacientes que já tinham, né, diabetes tipo 2 e já tinham problemas cardiovasculares. Então, seria uma população que estaria mais vulnerável a efeitos adversos ao nível cardiovascular. Isso é um fato. Né? O estudo foi desenhado pela Abbott exatamente com essa população. E qual era a expectativa, né, do estudo? É que com essa população mais vulnerável, sem dúvida nenhuma, né, ficasse demonstrado a longo prazo, porque foi um estudo muito longo, um estudo muito caro, né, que esse medicamento não só reduziria o peso de forma modesta, mas também protegeria o paciente em relação a esse desfecho cardiovascular. São esses pacientes obesos que já têm esses outros problemas, o maior risco de ter as consequências adversas da gravidez, da obesidade. Esperava-se, então, que ficasse demonstrado o contrário, né? Que essa redução modesta de peso realmente tem sentido, porque ela vai reduzir a morbidade, né, pelo menos a cardiovascular relacionada à obesidade. Seria a bela demonstração disso. E o estudo mostrou o contrário. Não só não reduziu, como aumentou.
por essas razões todas. Então, você pode vir, entendeu? Agora, então, nós vamos conjecturar que existe um subgrupo de pacientes que não tem tantos problemas quanto esses que foram estudados, quer dizer, são problemas pacientes obesos, mas que não têm essas complicações já. Né? Então, pacientes obesos mais saudáveis. Que esses pacientes obesos mais saudáveis poderiam ter uma redução de peso sem esse problema. Essa questão foi discutida pela CAPEM, essa questão foi discutida pelo FDA, e a questão é a seguinte: mostrem, façam um estudo e mostrem que essa subpopulação existe, caracteriza essa subpopulação. Porque aí é possível adotar uma estratégia de minimização de risco. Entendeu? Nós vamos, então, restringir o uso do medicamento a essa população que seria menos vulnerável. Mas esse estudo não existe, não foi feito, a Abbott não se interessou. E outra coisa, ele não se interessou por quê? Porque, por tudo que a gente conhece em relação à farmacologia, a como esses efeitos são produzidos, é provável que ele não exista. A população mais saudável também vai ser mais vulnerável, vai ter também esse aumento de pressão arterial pequeno, mais sustentado, que é um fator de risco independente para todos esses problemas. Só que talvez eu tenha que ter um número maior, uma população ainda maior de pacientes, por um tempo ainda maior para demonstrar isso. Então, essa é a questão. Nós podemos discutir qualquer detalhe do estudo SCOUT. Um dos problemas do estudo SCOUT e de vários estudos desses, de obesidade, é justamente essa questão a que eu me referi ali no final da minha apresentação. É esse problema do abandono do estudo. Isso, o paciente, em uso desses medicamentos, ele abandona. A grande maioria dos pacientes abandona na clínica privada e abandona menos no estudo controlado, porque uma série de cuidados são feitos para manter o paciente. Mas também, eu vou concluir, não tem problema nenhum, só chamar a atenção para vocês, chama taxa de desgaste, attrition rate. Vocês podem, isso é muito complexo para ser discutido aqui, mas eu não me furto a discutir não, se vocês me derem tempo e quiserem ouvir que você fosse específico agora, nas perguntas. Estou sendo. Você falou uma e não respondeu as outras 5. Pois é, vou às outras. Você quer que eu seja claro? A mensagem você está falando o que eu não estou perguntando. Aqui, nossa discussão está em cima das perguntas. É, a mensagem aqui é o seguinte. Deputado Felipe, essas questões... doutor Francisco, por favor. Um minutinho. Tá, eu vou. A questão, isso não pode ser decidido em assembleia. Isso é uma questão técnica que requer um grande cuidado e uma grande competência científica para fazer. Ela pode ser traduzida de maneira mais simples, mas requer isso. A outra questão, destaque qual é que eu estou deixando de responder, mas eu só queria mencionar aqui que foi dito aqui que eu desqualifiquei. Não desqualifiquei, não estou qualificando nem desqualificando colega algum. Né? Todos têm aqui. Eu já fui muitas vezes desqualificado, né, para tentar invalidar, mas isso é inócuo, porque o que vale não é o que eu... Né, o título que eu tenho, o que eu vou ostentar, é o argumento. Esse argumento é que vale. Né? Já dizia o Barão de Tauraré, né, que diploma não encurta a orelha de ninguém. É isso. Então, o que vale é o argumento. Detenha-se isso. Eu tenho qualificação, sim, para analisar. E os colegas têm nas suas áreas. Agora, os órgãos têm missões específicas. É esse o ponto que eu quis dizer. A questão da morte com medicamento. Certamente... Mas foi dito aqui N vezes que nenhum paciente, não há relato de nenhum paciente tenha morrido com a fepramona. É natural, também não há com sibutramina, não há com nada. Porque não vai haver nunca. Ele aumenta o risco, pelo que eu mostrei, aumenta o risco. Né? Agora, essa morte, essa contribuição do medicamento à morte cardiovascular vai passar despercebida, sem registro, a menos que você faça um estudo controlado. Aí ela aparece como apareceu. Né? Não a morte, mas o infarto e o derrame apareceu no estudo SCOUT. Deve estar ocorrendo, deve estar contribuindo, porque não é o único fator. A própria obesidade é um fator de risco. Isso. Então me diga o que o senhor quer que eu responda, eu respondo. Quais e quantos são os membros da CATEM que foram contra o Conselho Federal de Medicina? Uma vez foi que... contra o Conselho Federal de Medicina. Tá, mas quantos são esses membros e quem são esses membros?
Porque vocês podem responder criminalmente, uma vez que, depois desse resultado de um ano, a gente tem que responsabilizar alguém. Não pode ficar, né? Se alguém vai ser responsabilizado criminalmente... Precisamos saber quem são e quantos são. Eu não, deputado. Quantos são e quem são. Não tira o seu da reta. Essa pergunta foi clara e objetiva. Falar em deselegância, deputado, o senhor deu claro aqui um belo exemplo. O senhor deu aqui um belo exemplo. Eu estou fazendo uma pergunta. De deselegância parlamentar. Deixa eu fazer as perguntas novamente. Deputado Felipe Burnier. Deixa eu fazer as perguntas novamente. Só para que a gente possa colocar um pouquinho de lógica. A audiência pública, ela já atendeu ao seu objetivo, que era ouvir quais foram os motivos que levaram. Nós já identificamos a comissão como a origem. O doutor Francisco é um membro desta comissão. Nós iremos nos aprofundar agora sobre como foi a premissa. Nós vamos fazer essa análise intra-corporis agora. Vamos identificar os membros. Nós vamos fazer agora a nossa lição pós. Nessa rodada final, eu simplesmente estou pedindo para que os convidados façam apenas as suas considerações finais, 1 minuto, 2 minutos, porque a fase de exposição, debates, até pelo adiantado da hora, que já são 17h30, ela já se esgotou. Então, nós vamos continuar, isso aqui vai haver desdobramentos no âmbito da Comissão de Seguridade Social, nós iremos continuar, com certeza, essa discussão com a Anvisa, e iremos aprofundar um pouco mais com a participação das universidades, para nós clarear. Então, para que nós não prolonguemos as posições aqui colocadas, que já foram simplesmente as considerações finais, por isso que eu solicitei ao colega que concluísse, eu falei colega na premissa de ser médico, ao doutor Francisco, que concluísse a sua participação para que a gente possa escutar os outros 3 membros da audiência pública e possamos depois, dentro da comissão, deliberarmos. Falo? Concluo? É isso que o senhor está pedindo? Ok. Então, eu, concluindo, só dizer isso, que o objetivo não há nessa decisão da Anvisa, nem na recomendação da Câmara Técnica, mas tenha pesado mais do que a preocupação com o próprio paciente, do que a preocupação com o obeso. Não é, ao contrário do que alguns sugerem aqui, que isso vem na contramão do interesse do paciente. Pelo contrário, ela vem, a grande preocupação que move a ação regulatória, a recomendação da CATEM é a proteção do paciente, porque esse não tem, como eu disse, nenhum acesso à informação, a aquele medicamento, a qualidade da informação, e esse é o ponto. Quer dizer, isso terminando, quer dizer, qual é o impacto dessa retirada desses medicamentos em relação à obesidade? Isso não foi medido. A obesidade está em ascensão. Muito antes, quando todos esses medicamentos estavam em uso, e vai continuar em ascensão. Esses medicamentos, pela baixa eficácia e baixa efetividade, não devem ter tido, a retirada deles do mercado não deve ter tido nenhum impacto em relação a esse crescimento da obesidade, mas ela deve ter tido um significativo impacto em relação a N problemas relacionados, trazidos pelos efeitos adversos e pelos perigos que esses medicamentos trazem. Então, essa é a questão. E manter no mercado medicamentos ineficazes e perigosos é mais parte do problema do que solução. Muito obrigado, doutor Francisco. Muito obrigado. Eu gostaria que fosse sucinto, por favor. Tudo bem. Respondendo à pergunta do deputado Francisco, o Conselho de Medicina é uma autarquia federal que tem como função regulação. Nós fiscalizamos, sim, os médicos e as entidades médicas para que haja uma qualidade de uma medicina melhor para o brasileiro. E se vocês não sabem, nós fiscalizamos, sim, inclusive, às vezes punimos até médicos que, quando eles agem errado. Agora, eu gostaria de lembrar você, Francisco, que você está equivocado. O Conselho tem, sim, por obrigação,
olhar pela classe brasileira. Em primeiro lugar, aqui é um país democrata. A democracia que impera. Para você ter uma ideia, se você há quanto tempo já está afastado da medicina, não sei, talvez só na parte científica, hoje no Brasil nós temos quase 400 mil médicos. E quer queira ou não, nós estamos cuidando da saúde de quase 200 milhões de brasileiros. A nossa preocupação, sim, foi que aumentou o número de obesos e as patologias provenientes da obesidade está aqui. Mas também nós, do Conselho, temos a obrigação de alertar as autoridades aqui presentes para o que está acontecendo. Nós mostramos, fomos claros, que trabalhos científicos, que eles falaram que não existia, existiam sim. Desde que eles, inclusive eu falei até o dia que foi publicado no Diário Oficial pelo antigo presidente da Anvisa. Também existem trabalhos científicos que são essas diretrizes e nós estamos sim preocupados. Eu quero dizer para o doutor Francisco que nós do CRM estamos sim preocupados e temos a obrigação sim de participar em tudo que for para a saúde do brasileiro. Em primeiro lugar, nós somos livres, como vocês, somos todos democratas. E esse país tem que prevalecer a democracia. E falar que retirar a medicação do mercado, nós não estamos tirando o direito do médico prescrever, o médico não prescreve porque o remédio não está no mercado. Então, porque o médico mostra ainda a ética do profissional médico. A partir do momento que entrou uma resolução proibindo o medicamento, os médicos brasileiros não prescreveram mais. Mas nós estamos alertando que o remédio tem que voltar para o mercado. Obrigado. Eu quero agradecer a todos vocês, em nome do CFI. Obrigado. Doutora. Em primeiro lugar, a minha posição também é essa. Eu acho que as modificações de estilo de vida são extremamente importantes, mas os medicamentos, eles têm o seu papel, como eu já comentei, em relação ao controle do apetite, em relação à ajuda na perda de peso. Agora, eu não posso me furtar de fazer 3 comentários. Primeiro, eu não vou discutir o assunto Scout, porque nós já discutimos assim, a exaustão nas reuniões anteriores com a Anvisa. Em segundo lugar, a posição do professor Francisco mostrou claramente aquilo que eu comentei em relação ao que se pensa dos médicos que tratam de obesidade. Não é a primeira vez que eu vejo essa posição dele, na verdade, é a 4ª vez. Então, hoje ele ficou um pouquinho exaltado, mas ele é assim. Todas as vezes existe uma desqualificação dos representantes da classe médica que defendem o tratamento da obesidade. Eu me sinto muito bem, eu me sinto bem representando a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, representando a Sociedade Brasileira de Estudo para a Obesidade. Eu acho que nós trabalhamos com isso. Eu acho que quem são os outros profissionais, cada um trabalha na sua área. Então, eu além de ser professora da universidade, eu ser pesquisadora, eu fiz parte do Scout, inclusive, eu faço clínica. Então, a minha opinião aqui, eu acho que respalda a opinião de uma grande parte dos médicos que gostam e trabalham com obesidade, com endocrinologia, e o grupo da nutrologia também. Então, eu acho que confesso que me senti um pouco ofendida com as palavras do professor Francisco, porque não é a primeira vez que eu escuto esse tipo de comentários. E nas outras reuniões, eu tenho um respeito muito grande pelo grupo da Anvisa, as discussões foram de alto nível, mas com o professor Francisco, é sempre assim. Obrigado, doutora. As considerações, senhor. O Conselho Federal de Farmácia fiscaliza a atividade farmacêutica, mas tem responsabilidade civil também, tem responsabilidade pública também.
E nós não podemos esquecer de quem está na ponta. Nós somos responsáveis pelo paciente que vai para a farmácia à procura de medicamento para emagrecer. Essa responsabilidade nos faz trazer o apelo daqueles que estão na ponta da farmácia, pensando nos seus pacientes. Então, o Conselho Federal de Farmácia, ele já se manifestou nas 2 audiências públicas anteriores. Sugerimos, inclusive, fazer um estudo brasileiro. Um estudo que dê sustentação técnica, com um período de tempo maior, com uma grande quantidade de pacientes, etc., etc. Isso foi sugerido. Até a sugestão que a gente fez foi desconsiderada. Então, o apelo é, mais uma vez, somos favoráveis à manutenção das alternativas terapêuticas para o paciente e concordamos com que eles voltem para o mercado brasileiro. Muito bem. Eu acho que a audiência pública, ela cumpriu o seu papel, deputada Alice Portugal, deputada João Moraes, mas antes de encerrá-la, nós devemos fazer um exercício de humildade, de que em saúde a verdade ela é buscada sempre pelo contraditório, ninguém é dono da verdade. A nossa ciência, que tem que chamar de ciência, é uma arte baseada em princípios. O primeiro princípio hipocrático é o princípio do non nocere, onde nós não podemos ser mais nocivos do que a situação que nos trouxe o paciente. Em tempos em que a sociedade discute, e eu vi autoridades respeitáveis trazerem a essa casa como sugestão a liberação da maconha e da cocaína dentro do mercado brasileiro, eu fico imaginando qual seria o efeito colateral dessas 2 substâncias na ótica dos pesquisadores. Proibi-las e assumirmos o crime organizado é um dilema que essa casa vai ter que enfrentar. Neste episódio, proibi-las e enfrentar o mercado negro, enfrentar a busca desesperada da estética, da busca pela autoestima, da busca por um padrão estabelecido. Essa decisão ela não cabe somente àqueles que procuram nos efeitos colaterais ou na rigidez das meta-análises uma resposta simplista. Essa comissão vai continuar e eu não estou ainda satisfeito com as informações que tive aqui hoje. Ainda preciso saber um pouco mais para saber qual vai ser o encaminhamento que eu vou dar a este assunto, em relação a convocações, em relação à pesquisa. Não sei se é ético solicitar uma pesquisa de 2 anos, de 5 anos de proibição para vermos quais foram os malefícios. Não sei se é ético defender uma liberação pura e simples e voltarmos àquele status quo anterior com a banalização do uso dessas substâncias. Não sei o que seria pior, deputada João Moraes. Acho que uma solução, como a deputada Alice Portugal colocou, de termos realmente um controle dessa medicação e termos protocolos clínicos melhor estabelecidos, com auxílio das sociedades, com uma pesquisa científica brasileira, com perguntas feitas pela nossa sociedade, que nós precisamos saber, do que ficarmos nesta adolescência querendo afirmar uma personalidade que se utiliza da ciência e da pesquisa norte-americana,
que não cabe para respondermos às questões que são as questões de fundo do povo brasileiro. Me preocupou demais, deputada Alice Portugal, a possibilidade, e eu vou atrás dessa verdade, de por trás disso haver interesses comerciais muito poderosos. E é esse nexo que nós vamos buscar. Espero que a verdade científica e a crença científica tenha sido apenas ela a motivação dessa decisão, porque se outros elementos tiveram, nós teremos consequências muito ruins para a credibilidade de uma agência que nós queremos muito que se torne adulta e tenha a personalidade brasileira. Agradeço aos senhores convidados pelas ilustres presenças e nada mais havendo a tratar, eu vou encerrar a presente reunião, antes convocando reunião ordinária para amanhã, dia 10 de outubro, às 9 horas, nesse plenário 7, para discutir os itens da pauta. Está encerrada a reunião.